Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Ezequiel 11, no versículo 18, 19 e 20. Livro de Ezequiel 11. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. A igreja achou? Vamos pôr de pé em reverência a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, Ezequiel 11, 18. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, e lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andeis nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e executem, e eles serão meu povo, e eu serei o seu. Glória a Deus, aleluias. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Pode sentar, amém? Em nome de Jesus. Aqui o Senhor revelou a Ezequiel, ao povo que naquela época foi dispersado pela dureza do teu coração. O Senhor espalhou eles, devido a eles não ali andarem em comunhão, estando adorando, dando ouvido para outros deuses, outras opiniões de outras pessoas que se desviaram. E diz o Senhor que iria juntar aquele povo, e todo mundo iria congregar, ia fazer uma só congregação. O Senhor, Ele sempre está afirmando essa palavra, que Ele não quer divisão, né? Porque o Senhor pede para que sejamos unidos de um só coração, que o Senhor será o nosso Deus, que não haja repartição na igreja. E o que faz haver a repartição da igreja é os nossos corações. Porque muitas das vezes a gente endurece o coração quando a gente vê que o irmão está prosperando, ou que o irmão foi chamado primeiro que você, então a gente fecha o nosso coração. Muitas das vezes não é só da nossa carne, não, é a ajudinha que o adversário de nossas almas dá. Fala no ouvido, a gente pensa que não escuta, mas ele fala. Olha lá, tá vendo? Você se esforçou, mas olha lá, é aquele irmão lá que chamou. Mas na verdade, o seu chamado, Deus não esquece do chamado de nenhum dos filhos. Quem aqui tem 2, 3 filhos sabe que nós amamos por igual, não tem aquele que é melhor. E muitas das vezes acontece dessa forma. Aí a pessoa pega e fecha o coração e se levanta, aí a obra fica partida. Fica aí uma parte de cá, levanta aquela tribulação. E o Senhor essa noite nos fala que lhes darei o mesmo coração. O Senhor quer operar no coração no mais profundo sentimento em nossas vidas. Por isso devemos amar o irmão como amamos a si mesmo. Pensar 2 vezes antes de falar. Muitas das vezes devemos parar, respirar, porque a gente vê o irmão alguma coisa, vem aqui pensamento que não é da gente. O adversário opera dessa forma mesmo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem ali no seu ouvido. Você pensa que o pensamento é seu, mas ele levanta ali uma forma de fazer você se levantar contra o seu irmão, e aí quem paga o preço é você, que seu irmão continua fazendo a parte dele. Então vamos vigiar ao falar, igual o Senhor nos fala na palavra, Mateus 15, 11, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Amém, igreja? Todos estão entendendo? Então vamos pensar ao falar, agora o Senhor falou aqui, ó, mas quando aqueles cujo coração anda conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor. Quer dizer, o Senhor deu um livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso que Ele nos fez, nós como os anjos, que nós devemos servir a Ele. Aliás, nem os anjos, né? O Senhor é tão maravilhoso que Ele deu um livre-arbítrio para que nós venhamos amar Ele de nós próprios. Não que nós vamos amar Ele porque Ele é todo poderoso. Se eu não amar Ele, Ele vai fechar as portas, Ele vai... Porque o Senhor faz e desfaz, tudo conforme Ele quer. Então, vamos vigiar os nossos corações, vamos ser mansos e humildes, porque aqui o Senhor ficou muito triste. Deus falava muito com Ezequiel a respeito do povo, e o Senhor sempre falando das coisas detestáveis, das abominações que o povo levava aos seus corações. Então o que acontece? O nosso coração, ele tem que estar sempre puro, e para ele estar puro, depende dos nossos olhos, do que nós enxergamos, porque o coração é a lamparina, nossos olhos é
a lamparina dos nossos corações. Então vamos ser unidos. Se o irmão está lá em cima, vamos juntar, vamos levantar, empurrar mais ainda para ele subir mais. Eu tenho certeza que lá ele vai puxar nós. Não tem aquela pessoa, não tem aquele irmão que está precisando de um serviço. Aí você pede e ajuda ele. Aí você acha que lá na frente ele vai te prejudicar? Ainda que ele não gostasse de você, assim, vamos dizer assim, que ele nunca foi tão chegado a você, ele nunca chega na igreja, não tem aquela intimidade. Aí você chega, irmão, eu estou sabendo que você está desempregado, tem um serviço ali, eu estou sabendo que você precisa comprar um carro, eu vi ali. Automaticamente aquele irmão que não te olhava muito, ele vai falar, ele vai ficar surpreso. E a partir desse momento ele vai até te cumprimentar com mais alegria e pode ter certeza que o bem que a gente faz é igual um eco. Ele bate lá na frente e volta para nós. Tudo que nós plantamos, nós escolhe. Então vamos ser de um só coração, vamos ser de uma só fiação, vamos viver em comunhão. Porque o Senhor quer que nós assim estejamos, para que Ele se faça presente. Porque Deus não está no meio da contenda, no meio da confusão. Os irmãos concordam? Quem concorda, dá glória a Deus. Amém? Então vamos respirar fundo. Quando formos falar alguma coisa, peraí. Ô irmão, peraí que eu já te falo. Vamos agir dessa forma, que eu tenho certeza que o amor vai falar mais alto do que o adversário vai falar nas nossas orelhas. Amém? Assim